Sejam bem-vindos ao dia 5. Hoje a gente vai definir a oferta da sua renda extra. Então, a gente já definiu qual é o público, a gente já definiu a vida que você quer ter, a gente já definiu o que você tem de habilidades ou experiência para oferecer para o mundo. Hoje, o que a gente vai fazer? Definir uma oferta que seja palatável para o mercado. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é quanto esse mercado cobra. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, não adianta eu achar que o meu produto ou o meu serviço, o que quer que eu tenha de ideia nesse momento, ele seja muito além do valor do mercado atual. Eu preciso analisar o quanto as pessoas estão cobrando. Então, se eu quero, por exemplo, oferecer um serviço de maquiagem, quanto as maquiadoras da minha cidade hoje cobram? Uma média de 80 a 150 reais, certo? Se elas cobram de 80 a 150 reais, eu tenho que ficar dentro desse mercado, dessa margem, para ser aceitável. Por quê? Porque as pessoas elas já estão acostumadas a pagar esse tipo de valor. Só que o que eu tenho que ter é uma noção muito clara. O que essas pessoas estão entregando com esse valor. Então, a partir disso, eu começo a definir a minha oferta. E aí eu venho para as minhas metas. Quanto eu preciso receber para custear essa ideia, esse projeto e me sustentar, pagar as contas. Então, digamos que o seu custo de vida hoje seja de R$ 2.000. Você tem que analisar quantas vendas são necessárias e, a partir disso, qual ticket médio você vai cobrar. Por exemplo, se eu fosse cobrar R$ 80, R$ 2.000 dividido por 80. Eu precisaria de 25 pessoas, então eu precisaria vender 25 makes a R$ 80, que seria o meu ticket médio, mais uma margem mínima de 10%, porque aqui a gente tem transações de cartão, aqui a gente tem perdas, né? Algum reembolso que você possa ter que fazer, realizar. Então, você tem ali uma margem de segurança de 10% em cima disso, do que você teria como meta. Então, se eu preciso de R$ 2.000 para pagar minhas contas, eu preciso faturar pelo menos 4. Por quê? Porque tem um investimento nos produtos, tem um deslocamento, tem várias outras questões. E aí você vai fazer isso. Quantas vendas são necessárias para você ter esse valor, para você definir o seu ticket médio. A mesma coisa, o que eu fiz? Eu subdividi a meta aqui em 4 etapas. Quanto eu preciso para pagar as contas, quanto eu preciso para pagar as contas e fazer os meus primeiros reinvestimentos e me dar um primeiro prêmio. E a terceira meta é para viver bem e começar a fazer uma reserva de emergência. E a quinta meta é o investimento em crescimento. O que eu fiz aqui foi desenhar os tipos de meta que você precisa ter para o seu negócio, porque não adianta você ficar só nessa daqui. O ideal é que você mire nessa daqui, porque se você conseguir chegar em qualquer uma dessas outras aqui durante o processo, vai ser melhor para você. Por quê? Porque você vai conseguir ter ultrapassado o mínimo. Se você mira só nessa meta aqui de pagar as contas, você vai sempre fazer o mínimo. E quando você mira na meta maior, você vai sempre fazer o seu máximo para conseguir ela. Construção de oferta. Você vai definir o que você oferece, o que a pessoa quer, né? Dentro daquela modelagem, você já tem uma noção de quem são essas pessoas, do que elas gostam, do que elas não gostam, qual o perfil de consumo delas. Então, agora você vai colocar isso em prática. O que essas pessoas querem? Quais feedbacks elas falaram ali em cima? Quando eu dei o exemplo do bolo, por exemplo, eu deixei ali claro. Será que essa pessoa ela só quer um docinho momentâneo? Ou será que essa pessoa ela quer o melhor evento, o melhor bolo para o aniversário do filho dela ou dela, o que quer que seja? Você tem que levar isso em consideração, porque você precisa estar sempre oferecendo algo que a pessoa quer, algo que ela vá ver valor e ela vai querer passar o cartão dela ali. Terceiro ponto, experiência. Que resultado você já gerou? Você já fez algum bolo bonito? Você já fez algum bolo gostoso? Que provas você tem disso? Tem fotos? Você tem resultados? Alguém já mandou um feedback falando que o seu bolo estava muito gostoso? Tudo isso vai ancorar o valor da sua oferta para mais, né? Para ter mais valor. A qualidade, então você pode, por exemplo, aqui no caso do bolo, mostrar os ingredientes, os insumos, o que quer que seja que você faça. Quais são os diferenciais? É uma embalagem? É o atendimento? É um desconto progressivo? O que você está utilizando como chamariz para capturar esse consumidor? Como você está apresentando seus produtos ou seus serviços? Está ficando claro para as pessoas? Você está falando o óbvio ali para
para elas de como é, do início ao fim, tá mostrando a jornada, o que é e o que não é. A partir da apresentação que você faz, você vai conseguir cada vez mais atrair pessoas, porque elas vão entender do início ao fim o que você está vendendo. Quando você cria conceitos muito mirabolantes ou você fica tentando inventar a roda, a pessoa ela não consegue ter clareza do que você está vendendo. Se você está vendendo, sei lá, talvez um curso, você está vendendo talvez só a decoração de um bolo, o que de fato você está vendendo. Então, você tem que ter muito cuidado com como você apresenta a sua oferta e como você apresenta os seus produtos para que nada disso aconteça. E quais são os benefícios adquiridos por essa pessoa? Por exemplo, se eu sou uma mãe e eu estou comprando o bolo de aniversário do meu filho, eu estou ganhando tempo, eu estou ganhando satisfação de ter um bolo ali de qualidade, eu estou ganhando muitas vezes a alegria do meu filho de ter um bolo com o tema que ele escolheu, no sabor que ele mais gosta de comer, eu estou ganhando praticidade, eu estou ganhando várias coisas. Então, você precisa entender qual benefício você está vendendo para aquelas pessoas com seu produto ou com seu serviço. É isso. Te vejo amanhã no desafio do dia 6.